Boa tarde a todos. O nosso grupo vai falar sobre a bactéria Neisseria meningitis, que é uma das principais causadoras da meningite bacteriana. O nosso grupo é formado pelos alunos Gabriela Lima, Glauciane Melo, Luiz Felipe Barbosa, Maria Vitória Lanzoni e Maurício Sintra. A nossa apresentação está dividida em 5 tópicos, que seria a introdução, o agente etiológico, a fisiopatologia, o diagnóstico laboratorial e a prevenção, controle e atualidades. Na nossa introdução, a gente vai apresentar um vídeo curto falando sobre a doença meningite, as principais etiologias causadoras e os sintomas principais. O que você sabe sobre a meningite? A meningite é uma infecção grave que ataca as nossas meninges. As meninges são as membranas que revestem e protegem o sistema nervoso central, a medula espinhal, o tronco encefálico e o encéfalo. Essa infecção pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas. A meningite bacteriana é transmitida pelas vias respiratórias. Já na meningite viral, a transmissão é fecal-oral, quando o vírus é eliminado nas fezes do paciente, contamina a água ou alimentos e pode entrar em contato com a pessoa através das mãos. Independentemente do tipo de meningite, os sintomas são febre alta iniciada subitamente, dor de cabeça, rigidez no pescoço, mal-estar, náuseas e vômitos, intolerância à luz, confusão mental. Em casos mais graves da doença podem surgir convulsões, delírios, tremores e coma. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ter meningite, mas crianças menores de 5 anos, especialmente os bebês de até 1 ano, estão mais vulneráveis à doença. As principais bactérias causadoras da meningite podem variar conforme a faixa etária. De 0 a 3 meses, o principal é o estreptococo do grupo B, de 3 meses a 18 meses, a Neisseria meningitis, de 18 anos a 50 anos, o Streptococcus pneumoniae, e acima de 50 anos, o Streptococcus pneumoniae também. No Brasil, no período de 2007 a 2020, foram notificados 393.941 casos suspeitos, sendo que 265.644 foram confirmados. A etiologia da meningite pode ser causada por vírus, que é o principal, por bactérias, sendo as mais ocorrentes a meningocócica, posteriormente a pneumocócica, a tuberculosa, a Haemophilus influenzae e por outras bactérias. E meningites não especificadas e por outras etiologias, como fungos, parasitas, protozoários. Dentro da meningite meningocócica existem alguns subsorogrupos. Os principais causadores é o tipo C, o B, o W e o Y. Na meningite meningocócica, nesse período, ocorreram 5.581 óbitos, uma taxa de letalidade total em torno de 21%. A incidência e a letalidade das meningites bacterianas, que são a doença meningocócica, a meningite tuberculosa, a meningite por Haemophilus e a meningite pneumocócica, a que tem a maior incidência no período de 2015 a 2018, por 100 mil habitantes, foi a doença meningocócica, seguida posteriormente pela meningite pneumocócica. Em questão da letalidade, a mais letal é a meningite pneumocócica, seguida da doença meningocócica. A tuberculose e a Haemophilus, elas estão em torno da mesma faixa da doença meningocócica. Em relação aos casos confirmados notificados em 2019, a faixa etária com maior número de acometidos
Entre os adultos foi de 20 a 39 anos, e entre as crianças de 1 a 4 anos e inferior a 1 ano. E, posteriormente, entre os adultos de 40 a 59 anos. A principal foi a meningite pneumocócica entre os adultos, e entre as crianças a meningite meningocócica e a meningococemia, que é uma infecção generalizada. Entre os números totais, o maior em quantidade foi a meningite pneumocócica, seguida pela meningite meningocócica. Agente etiológico. O agente etiológico da meningite meningocócica é a espécie Neisseria meningitidis, ou meningococo. A sua classificação taxonômica é reino Monera, filo Proteobacteria, classe Beta-Proteobacteria, reino Neisserialis, família Neisseriacea, gênero Neisseria. É um diplococo gram-negativo, capsulado e aeróbico. Diâmetro aproximado de 0,6 a 1 micrômetros. Forma colônias mucoides, convexas, elevadas e brilhantes. Cresce melhor na faixa de temperatura entre 35 e 37 graus Celsius em uma atmosfera úmida. É catalase e oxidase positiva, ou seja, possui a enzima citocromo C. Não forma flagelos nem esporos. Cresce em meios de cultura que contenham substâncias orgânicas complexas, como sangue aquecido, hemina e proteínas animais, em uma atmosfera que contenha 5% de CO2. Colonizam assintomaticamente a orofaringe e a nasofaringe de aproximadamente 20% da população. As cepas dessa espécie podem ser tipadas em sorogrupos, sorotipos e subtipos. Os sorogrupos baseiam-se na diferença quanto à estrutura polissacarídica da cápsula. Os sorotipos baseiam-se nas proteínas de membrana externa, OMPs, localizadas na parede bacteriana. Os subtipos ou imunotipos baseiam-se no LPS, lipopolissacarídeo da membrana externa. Os principais fatores de virulência são a cápsula polissacarídica, que permite o organismo resistir à fagocitose por leucócitos poliformonucleares, a endotoxina LPS, responsável pela febre, choque e outras alterações fisiopatológicas, a imunoglobina A IgA. IgA protease auxilia na adesão das bactérias às membranas do trato respiratório superior pela clivagem da IgA secretória. Fisiopatologia. Em relação à fisiopatologia, destacamos as três principais etapas que ilustram os mecanismos de patogenicidade. Em um primeiro momento, a gente tem a colonização das vias aéreas superiores, seguida pela invasão do epitélio e, posteriormente, disseminação para a corrente sanguínea, combinando com a invasão do sistema nervoso central. Em um primeiro momento, vamos destacar como ocorre a transmissão do patógeno entre humanos, que nesse caso é através de gotículas respiratórias e secreções de pessoas portadoras. A colonização desse patógeno pode se manifestar de forma sintomática ou assintomática. Essa colonização, através da adesão, é essencial para a sobrevivência do micro-organismo. Mas como ocorre essa adesão? Essa adesão se dá por meio das adesinas, que reconhecem diferentes receptores do hospedeiro humano. Dentre elas, podemos destacar a PILI, a PIL-C, PIL-Q, OPA, OPC, LOS, proteína que se liga ao fator H do soro, FHBP, POR-A, HRPA, POR-B e NAD-A. A adesão inicia-se com as células epiteliais não ciliadas da nasofaringe,
Em um primeiro momento, a gente tem a ligação da fímbria tipo 4 ao receptor celular CD46, que é a glicoproteína de membrana relacionada à atividade do complemento. Subsequentemente, a gente tem a ligação das proteínas OPA aos receptores CACAM, que são moléculas de adesão celular relacionadas ao antígeno carcino embrionário. Por fim, temos a ligação das OPC aos receptores epiteliais HSPG, que são proteoglicanas sulfatos de heparina. A endocitose do patógeno é mediada pela OMP da classe 2 ou 3, e essa endocitose transporta o patógeno para o tecido subepitelial via vacúolos fagocíticos. Todas as cepas patogênicas desse microorganismo secretam a exotoxina IgA1 protease. Essa exotoxina é responsável pela clivagem da imunoglobulina IgA. Além disso, cliva a glicoproteína de membrana 1 associada ao lisossomo. Isso dificulta e inibe a relação entre o lisossomo e o patógeno. Além disso, esse microorganismo possui a capacidade de se replicar intracelularmente. Isso é devido à sua capacidade de adquirir ferro através de sistemas especializados de transporte. Quando os micro-organismos alcançam o plexo coroide, eles invadem o espaço subaracnoide, onde se encontra o líquor, e se multiplicam nessa região. O líquor contém baixa concentração de imunoglobulinas e complemento, ou seja, células e estruturas de defesa, o que facilita a multiplicação do patógeno nesse ambiente. A lise bacteriana, com liberação de elementos de sua parede celular, como os peptídeos glicanos e o ácido teicoico, induzem a inflamação intensa das meninges devido à produção de citocinas. Essas citocinas levam ao aumento da permeabilidade celular, alterando as propriedades da barreira hematoencefálica. Mas o que seria barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica é uma estrutura composta por células endoteliais microvasculares cerebrais, juntamente com os astrócitos e os pericitos. Essa estrutura seleciona as substâncias que entram e saem do sistema nervoso central, bem como institui uma fronteira, um limite, uma proteção contra potenciais patógenos. A alteração das propriedades da barreira hematoencefálica permite o extravasamento de proteínas e leucócitos para o líquor, formando um exudato. É a reação imune exacerbada do hospedeiro e não a bactéria em si a grande responsável pelo quadro clínico e as manifestações neurológicas do paciente. Diagnóstico laboratorial. Bom, uma vez diagnosticada a meningite, a gente tem alguns testes de laboratório para confirmar o diagnóstico. O principal dele é o estudo do líquido cefalorraquidiano, o LCR. O LCR ele é coletado com uma punção licórica feita na região lombar, entre L1 e S1, e antes de iniciado o uso de antibióticos. Após desinfetar a pele com o paciente em decúbito lateral. O líquor deve ser transportado imediatamente, não deve ser refrigerado em tubo estéril e seco. Primeiramente, é feito o exame físico do líquor. A coloração, que em condições normais é límpida, ela se mostra turva e purulenta devido ao aumento de células, principalmente dos neutrófilos. Em condições normais, o LCR ele apresenta até 5 células por milímetro cúbico, principalmente linfócitos e monócitos, que são células mononucleadas. No caso da meningite, o LCR vai apresentar mais de 500 células por milímetro cúbico, na sua maioria composta por neutrófilos polimorfonucleados. Também apresenta uma glicose reduzida, menos de 40 mg por decilitro, e proteínas aumentadas, mais de 45 mg por decilitro.
Nos exames microbiológicos, que são aqueles que detectam a presença de bactéria, nós temos a aglutinação pelo látex, que é um exame que apresenta alta especificidade, entre 95% e 100% para o meningococo. Já a sua sensibilidade é reduzida de 33% a 70% para o meningococo. Esse teste ele é feito com partículas de látex marcadas com anticorpos bacterianos específicos que aglutinam no contato com uma amostra de LCR contendo um antígeno bacteriano. Essa aglutinação ela é visível a olho nu. No entanto, esse exame ele vem sendo cada vez menos utilizado, até pelo elevado custo. Outro exame é a bacterioscopia pelo Gram, que apresenta positividade dependente da concentração bacteriana. 25% né, de positividade para concentração menor ou igual a 10 ao cubo unidades formadoras de colônia e até 97% quando essa concentração é igual ou superior a 10 elevado à quinta unidades formadoras de colônia. Ela também varia conforme o agente etiológico, sendo 75% para o meningococo. No caso da cultura, nós temos aí um resultado positivo em mais de 80% dos casos. Para ambos, o uso de antimicrobiano previamente ao exame reduz a menos de 50% a chance de detectar um agente etiológico. Então, em todos esses exames, nós temos uma alta especificidade, ou seja, o resultado positivo, ele confirma o agente infeccioso. Por outro lado, nós temos uma baixa sensibilidade, tendo aí um elevado número de falsos negativos. Aqui a gente tem uma cultura no agar de chocolate de Neisseria meningitidis. E aqui a coloração por Gram. No caso da Neisseria, a gente tem aí uma coloração roseada, porque ela é uma bactéria gram-negativa. Vem se usando bastante o exame de PCR, também para detectar a presença de bactérias, que é o exame de reação em cadeia de polimerase. E a importância desse exame é principalmente quando a cultura e o Gram derem negativos. Ele é um exame que não sofre influência das primeiras doses de antibiótico. Só que ele não é indicado para o início do tratamento, porque o resultado demora cerca de 48 horas para sair. É um teste de elevada sensibilidade, então permite a detecção de bactérias, mesmo em pequenas concentrações, o que não acontece com os demais. Outros exames laboratoriais utilizados no caso do diagnóstico de meningite seria a neuroimagem, antes da punção, para evidenciar com clareza áreas de edema e ou isquemia. Lembrando que o diagnóstico da meningite ele precisa ser rápido, então a neuroimagem ela não é recomendada sempre, mas em casos, por exemplo, quando existe rebaixamento do nível de consciência ou déficit focal. E a hemocultura ou biópsia de lesões cutâneas, que é utilizada em caso de meningite associada à meningococemia, que é a infecção generalizada, como mostra aí na foto. Prevenção e controle. Objetivos. Os objetivos das medidas de prevenção e controle são prevenir os casos secundários entre os contatos próximos de um caso suspeito e prevenir casos de doença meningocócica entre crianças e adolescentes. A quimioprofilaxia tem sido adotada como medida eficaz na prevenção de casos secundários, embora não assegure efeito protetor absoluto e prolongado. O risco de doença entre os contatos próximos é maior durante os primeiros dias após o início da doença. Assim, a quimioprofilaxia deve ser administrada o mais rápido possível. Ela está indicada para todos os contatos próximos de casos suspeitos de doença meningocócica. O antibiótico de escolha é a rifampicina, que deve ser administrada em dose adequada e simultaneamente a todos os contatos próximos, preferencialmente até 48 horas da exposição ao doente. Alternativamente, outros antibióticos podem ser utilizados para a quimioprofilaxia, mas a recomendação para o uso preferencial ou restrito da rifampicina visa evitar a seleção de cepas resistentes de meningococos. A imunização. A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção da doença, e as vacinas contra o meningococo são sorogrupo ou
os subtipos específicos. São utilizados na rotina para imunização e também para o controle de surtos. A vacina conjugada contra o meningococo do sorogrupo C está disponível no calendário básico de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização. Ela consiste em 2 doses, aos 3 e 5 meses de vida, e o reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade, podendo ser administrado até os 4 anos de idade. A vacina meningocócica C também está indicada para os adolescentes de 11 a 14 anos de idade. No que se refere às atualidades sobre as vacinas, encontramos essas notícias da Folha de São Paulo que indicam uma baixa cobertura vacinal no Brasil nos últimos anos e, consequentemente, um aumento do risco de surtos de meningite após a pandemia de Covid-19. As nossas referências. Boa tarde, pessoal. Nosso trabalho, nós vamos falar sobre a bactéria Neisseria meningitidis, que é uma das principais causadoras da meningite bacteriana. O nosso grupo é formado Tá rindo, pelo amor de Deus. pelos alunos. Volta. O que é esse cachorro latindo? Nem o cachorro aguenta mais. Tem um lobo aí. Começa de novo. Volta, sobre a bactéria Neisseria meningitidis, que é uma das causadoras da meningite bactérias. Começa de novo. Calma, gente, Toda- depois